Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Francisco, eu já estava grávida de 7 meses da minha filha Suelen. Ele parecia ser um bom rapaz, pois, desde que me mudei para o mesmo quintal onde ele morava, demonstrava atenção e preocupação comigo, sem contar que toda semana o Francisco passava no supermercado e trazia frutas e legumes. E eu me permiti receber aqueles gestos de afeto. Afinal, eu estava me sentindo muito sozinha. Os meus irmãos moravam em uma outra cidade. Os meus pais já eram falecidos. E o pai da minha filha, que era o meu noivo, subitamente teve um surto. E ele se tornou agressivo da noite para o dia. Ele chegou até agredir uma vizinha e danificou a moto do irmão. Até tentou tirar a própria vida. E a família, no desespero e incapaz de conter aquela fúria, decidiram interná-lo para garantir tanto a sua segurança quanto a segurança dos outros. E isso mexeu muito comigo, pois me vi sem apoio, sem ninguém por perto. A mãe do meu noivo lamentou a minha situação e deixou claro que a prioridade absoluta era o Daniel, e afirmou que todos os recursos disponíveis seriam direcionados para o bem-estar dele. E a dona Floriana então soltou a minha mão e nunca mais voltou para saber de nós. E foi uma fase extremamente complicada, mas eu não podia me permitir ficar parada esperando que as coisas simplesmente acontecessem. Eu me virava como podia, fazia pequenos trabalhos aqui e ali, e até mesmo com o barrigão já bem evidente, eu fui trabalhar numa banca de peixe de um vizinho na feira. E foi lá que a minha filha decidiu querer nascer. Eu me lembro que o cliente que estava comprando peixe foi quem me socorreu e me levou para o hospital. E para minha surpresa, o Francisco apareceu para me visitar. Perguntou o que eu estava precisando, conversou com a médica e se comportou como se fosse o meu marido. E eu gostei de me sentir amparada. Quando a Suelen nasceu, o Francisco pulava de alegria, dizendo que a menina era linda e tinha minha cara, e que estava muito feliz por fazer parte daquele momento tão especial. E pediu para eu pensar em nós com carinho. Mas eu preferi ignorar aquele comentário e seguimos como estávamos. Todos os dias, ao chegar da faculdade, ele passava em casa para ver a minha filha, saber como eu estava e se precisávamos de algo. E se eu dissesse que sim, ele prontamente saía correndo para comprar. E aquele gesto dele acabou me convencendo. O Fran não passava um dia sem nos visitar. E por conta disso, acabamos namorando. E quando a Suelen completou 3 meses, ele fez questão de nos levar para conhecer a sua família. Ele acreditava piamente que seríamos recebidos de braços abertos. Afinal, quem não se curvaria à fofura da nossa filha? Pois era assim que ele se referia a Suelen. Então, viajamos para Paranavaí. E ao chegarmos na casa dos pais do Francisco, a sua mãe perguntou por que ele queria assumir a responsabilidade por um filho que não era seu. Ela sugeriu que ele poderia encontrar uma moça sem filhos na região
onde morávamos e deixou claro que não permitiria que aquela menina a chamasse de avó. E o meu namorado tentou explicar à mãe que, independentemente da criança ser biologicamente dele ou não, ele a amava como uma filha. No entanto, a dona Irene não aceitou as suas explicações e pediu para que voltássemos para trás, deixando claro que não éramos bem-vindos em sua casa. E outra, disse ao filho que por causa do comportamento dele, iria parar de mandar dinheiro para o Fran para que ele caísse na real. Na verdade, Francisco era estudante de direito, bancado pelos pais. Ele não tinha um emprego remunerado, mas desfrutava de muitos privilégios financeiros. E era por isso que a mãe dele nos tratou daquela forma. E eu presumi que o Francisco fosse ceder às palavras de sua mãe. Então, eu peguei a minha filha dos braços dele e saí daquela casa, onde claramente não éramos bem-vindas. Olha, eu confesso que eu me senti constrangida e com vontade de chorar, mas eu fui forte. E enquanto caminhava pelas ruas da cidade em busca da rodoviária, eu percebi que o Francisco estava correndo atrás de mim, chamando pelo meu nome. E quando eu parei, ele me disse que iria voltar comigo e que a mãe dele, apesar de ter todo o seu respeito, ela não tinha o poder de decidir o que era bom ou ruim para ele. E o Francisco foi firme diante das imposições da sua mãe. E a dona Irene um dia apareceu no nosso quintal e gritou com o meu vizinho, dizendo que se ele queria desobedecê-la, que o fizesse sem depender do dinheiro dela, porque com ela era assim. Bom, como eu sempre trabalhei e não dependia de ninguém, eu pedi para o Francisco pensar cuidadosamente sobre as suas decisões, pois pagar aluguel, faculdade e construir uma família não era tarefa fácil. No entanto, o Francisco afirmou que sabia exatamente o que estava fazendo e que desejava muito ficar comigo e com a Suelen, e bateu o pé que não iria ceder às chantagens da sua mãe. E mesmo apaixonada pelo Fran, eu terminei com ele, porque estava com medo de que aquilo fosse tudo birra e depois se arrependesse usando toda aquela situação contra mim no futuro. Mas o meu namorado deixou claro que, apesar de me amar, a sua prioridade naquele momento era conseguir um emprego e se tornar independente, e que não iria correr atrás de mim, porque se eu não confiava nele, era melhor eu permanecer onde estava, pois eu ainda não tinha compreendido quem ele era e o que ele desejava, e sentiu muito por eu não estar disposta a lutar ao seu lado, mas enfatizou que comigo ou sem mim ele iria vencer. E em seguida me fez uma última pergunta, perguntando se realmente eu estava firme em minha decisão. E eu obviamente respondi que não. E o Francisco se aproximou, me abraçou e disse para que eu permanecesse firme ao seu lado, assegurando que tudo iria dar certo. O Fran estava determinado a resolver a situação, então ele foi até a imobiliária para conversar. E quando retornou, pediu para que eu fizesse as malas, pois eu me mudaria com a Suelen para a casa dele, e que já estava tudo certo. Iniciamos então
uma vida a três. No começo, o Fran ainda tinha alguns recursos guardados, mas conforme os meses passavam, as coisas foram apertando e, graças a Deus, eu fui chamada para trabalhar numa fábrica de bolacha. E isso ajudou a gente a não passar necessidade. Logo ele começou a trabalhar como assistente administrativo, mas o salário era insuficiente para cobrir todas as despesas, e ele considerou trancar a matrícula da faculdade. Mas eu não queria que ele tomasse aquela decisão. Então, em vez disso, eu pedi para que ele concentrasse apenas em pagar a mensalidade, enquanto eu cuidaria do restante das contas. Além do mais, eu havia recebido um aumento de salário e daria para a gente viver. Apertado, mas dava. E o Fran disse que iria pensar. Mas o meu marido não se deixou abater. Ele se dedicou a conseguir alguns trabalhos extras, para não sobrecarregar apenas a mim com as responsabilidades. E às vezes eu o pegava chorando pelos cantos. Mas o Fran era do tipo que nunca demonstrava ter problemas. Ele sempre respondia que era apenas um cisco que havia caído em seu olho e pedia para que eu assoprasse bem forte. E quando eu assoprava, ele dizia: "Pronto, já melhorou", e saía para fazer alguma coisa. Sabe, um dia, enquanto eu arrumava a gaveta do meu marido, descobri 2 cartas escritas pela mãe dele. Na primeira, ela oferecia a ele um carro novo se ele me deixasse e voltasse para casa. No entanto, o Fran não aceitou a proposta, porque na segunda carta, a dona Irene estava revoltadíssima, afirmando que, por minha causa, ele iria acabar na miséria. E as afirmações dela me deixaram profundamente magoada e abalada. E eu não comentei nada sobre as cartas com ele. E seguimos juntos, um ajudando o outro. Tinha mês que não sobrava nenhum centavo. E o meu marido voltava da faculdade a pé, mas nunca reclamava. Ele estava sempre feliz, feliz por ter chegado em casa. E a recompensa dele era o nosso sorriso. Sabe, eu sentia muita admiração pelo meu marido e por isso tive a ideia de fazer bombons caseiros e foi um sucesso. Ambos vendíamos. O Fran começou a vender na faculdade e até os professores gostavam dos bombons que eu fazia, o que ajudou a nossa renda. O meu marido me ajudava a embalar e tudo o que eu fazia, ele me apoiava, porque na cabeça dele, família unida crescia junto. Bom, não ficamos ricos vendendo bombons, mas isso nos ajudou muito. Aos poucos fomos acrescentando outras fontes de renda. Sempre precisávamos ter, uma carta na manga para enfrentar os desafios do dia a dia. E como meu marido não se curvou às chantagens da mãe, ela acabou se rendendo e um dia ela apareceu na nossa casa acompanhada do filho mais velho, o José. A minha sogra veio em paz e pediu para conversar conosco. O meu marido então convidou gentilmente a mãe e o irmão para entrarem. Tivemos uma conversa agradável e ali ficou acertado que ela voltaria a pagar as mensalidades da faculdade dele e ainda nos forneceria uma mesada. Ela alegou que nos deixou passar por necessidades e que não era justo não nos ressarcir.
Além disso, a dona Irene pediu perdão pelas palavras proferidas a mim e garantiu que me aceitava em sua família como filha e a Suelen como neta. E realmente, essa mulher pegou um amor pela minha filha, tudo era para a Suelen, e isso acabou me cativando. E quando a nossa vida começou a caminhar, o pai da Suelen, o Daniel, apareceu. Ele simplesmente me ofendeu dizendo que eu nem bem esperei ele dar as costas e já havia arrumado outro e queria brigar na justiça pela guarda da filha. E esse homem nos perturbou, até no dia que ele voltou para a clínica, porque o Daniel não tinha mais condições de viver em sociedade. E quando a crise atacava, ele saía agarrando o pescoço dos outros nas ruas. E, infelizmente, ele não saiu mais de lá. O meu marido Francisco finalmente se formou. Passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e começou a trabalhar em um escritório muito bom. Mais tarde, ele até abriu o seu próprio escritório. Além da Suelen, tivemos mais 2 meninos, o Bernardo e o Tomás. Aos poucos eu fui pegando gosto pela vida profissional do meu marido e decidi cursar direito. E ele ficou fascinado com a ideia e me deu total apoio. Com o falecimento da minha sogra, a herança foi dividida em 3 partes, o que nos proporcionou mais conforto e estabilidade de vida. Hoje, eu sou avó de 4 lindas crianças, a Isadora, a Bruna, a Filipa e o Marcelinho. O meu filho Bernardo cursou Ciências da Computação, o Tomás escolheu Arquitetura e a Suelen seguiu a nossa profissão. E o meu marido nunca me decepcionou. Ele era e é um príncipe, um tesouro que eu fui abençoada ao encontrar.